Começa agora o programa Hora e a Vez da Pequena Empresa, sempre levando para você muitas informações e atrações. Confira. O auditor e perito contador Vitor Estanquevicius falando sobre a segunda fase da consulta do sistema de valores a receber do Banco Central. A professora e advogada e especialista em direito digital, Cristina Sleiman, explicando sobre a publicação do regulamento de aplicação de sanções administrativas para quem violar a Lei Geral de Proteção de Dados. O advogado tributarista Mário Franco, trazendo recente decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a eficácia da coisa julgada. E nesta semana o presidente do SIMP, Joseph Cury, recebe o deputado federal Ricardo Salles. Fique conosco. Hoje vamos falar sobre uma recente decisão do Supremo Tribunal Federal que tem causado grandes discussões. Trata-se da decisão sobre a eficácia da coisa julgada. Eu explico. Todo processo, quando termina, ele faz uma lei entre as partes e aquilo se torna definitivo. É uma decisão, um processo tem que ter um fim, acabar. Em 1988, com a nossa Constituição Federal, foi criada a Contribuição Social sobre o Lucro, um tributo incidente sobre o resultado da empresa. Muitas empresas entraram na justiça contra a constitucionalidade dessa tributação e conseguiram decisões definitivas favoráveis, portanto, deixaram de pagar a contribuição social. Mas essas decisões só faziam lei e eficácia entre aquelas partes que litigaram. Não era uma repercussão geral. Esse efeito de repercussão geral só acontece quando o Supremo Tribunal Federal, em julgamento de repercussão geral, define o tema. E isso aconteceu em 2007. Bom, a partir dali, algumas empresas ficaram sem pagar a contribuição social, porque tinham coisa julgada, e as demais ficaram contribuindo com a Previdência, pagando a contribuição social, em face da decisão do Supremo de 2007 de que era constitucional essa contribuição. Agora, o Supremo decidiu que toda vez que ele decidir em repercussão geral, isso elimina o efeito da coisa julgada contrária. Portanto, ele decidiu que aquelas empresas que tinham uma decisão definitiva para não pagar a contribuição, devem contribuir a partir de agora, ou inclusive para os 5 anos passados. Vejam que é um conflito de princípios, o princípio da definitividade da coisa julgada versus o princípio da isonomia no pagamento e na universalidade da contribuição para a Previdência Social. Não tivesse o Supremo decidido dessa forma, criaríamos um mercado completamente desbalanceado, tendo empresas sem pagar a contribuição social e empresas pagando a contribuição social. Portanto, a decisão no mérito é válida e merece aplausos para equilibrar a situação do comércio, embora tenha gerado algumas críticas, principalmente pelo fato de o Supremo não ter modulado essa decisão, fazendo com que a Fazenda Nacional possa cobrar 5 anos para trás, que é o prazo decadencial. Eu concordo com essa crítica e acho que deveria ter uma modulação daqui para frente, apenas cobrando de todos a partir dessa última decisão do Supremo Tribunal Federal. E não concordo com as críticas gerais que tem tido essa decisão em face da justiça, do equilíbrio, da isonomia que ela gera.
Portanto, é isso que eu gostaria de falar com vocês sobre essa decisão do Supremo. E deixar um recado que estarei com o Cury, e o secretário especial do Ministério da Fazenda para a reforma tributária, onde discutiremos a reforma tributária, essa que quer abranger tributos sobre consumo, não só tributo, o imposto sobre bens e serviços, e todos os efeitos que isso pode gerar, tanto para a indústria quanto para os serviços. Falemos agora sobre o Banco Central do Brasil, que não é um banco comum na qual você mantém uma conta. O Banco Central do Brasil é o banco dos bancos. Uma das atribuições imprescindíveis também do Banco Central do Brasil é fiscalizar os bancos do sistema financeiro. E o que acontece agora, neste momento, o Banco Central do Brasil acaba de informar a todos nós que existem resíduos de valores que foram um dia depositados numa conta corrente, numa aplicação financeira ou num consórcio, num fundo de consórcio por pessoas físicas ou jurídicas que não foram retirados pelos seus pertencentes efetivamente, pelos seus donos, pelos seus CPFs e CNPJs ali constantes. Então, aqui vai o recado de hoje, muito interessante. Apenas e exclusivamente neste site que aparece aqui na tela agora, não faça acesso por outro mecanismo, SMS, não faça acesso por e-mail, não. Exclusivamente na fonte, neste site do Banco Central do Brasil, munido do CPF, do seu CPF ou do CNPJ de uma empresa que porventura você teve, e se você teve um dia um valor lá depositado no banco para o qual não houve o seu saque, poderá fazê-lo agora. E neste site existem todas as instruções nas quais você precisa para fazer o resgate deste valor que é seu. Muito obrigado pela atenção de todos e até a próxima oportunidade. Clube Simp Vantagens. Um presente para você que utilizou ou utiliza algum serviço do Simp. Economize seu dinheiro em mais de 300 estabelecimentos com descontos de até 60%, serviços gratuitos e sorteios para você. Como fazer? Acesse clube.simp.org.br e preencha o formulário e pronto. Acesso totalmente gratuito e fácil. No ano passado, a ANPD se manifestou em relação à flexibilização de algumas regras para micro e pequenas empresas, ou seja, consideradas pela lei como empresas de pequeno porte. Essa flexibilização, ela traz alguns pontos específicos, mas não exime as empresas de pequeno porte de atender às demais regras, principalmente o princípio da transparência, os direitos dos titulares, a proteção, seja técnica ou administrativa, em relação aos dados pessoais.
Agora, recentemente, nós tivemos uma outra manifestação da NPD, ou seja, ela deliberou, isso está formalizado, a dosimetria da aplicação das sanções previstas lá no artigo 52 da LGPD. A dosimetria, ela traz a forma que a NPD vai utilizar para aplicar as sanções, ou seja, basta que a empresa tenha uma infração apenas que já estará ali à mercê da aplicação de alguma das sanções previstas no artigo 52. Então, todo cuidado é pouco. As medidas preventivas serão consideradas lá na dosimetria da aplicação das sanções. Entrevista da semana. O nosso convidado de hoje é o Dr. Ricardo Salles. Foi quem teve a 4ª maior votação para deputado federal em São Paulo e o 5º mais votado no Brasil. É um prazer tê-lo conosco. Obrigado, Cury. Prazer estar com você aqui. Nós estamos num novo momento, novo Congresso, recém-eleito, governador, presidente. Como é que o senhor vê essa nova composição do Congresso Nacional? Veja, houve uma mudança de perfil dos representantes do Congresso, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado. Um aumento substantivo de representantes que têm uma visão de maior apoio ao livre mercado, à livre iniciativa, ao empreendedorismo. No Senado, uma mudança bastante significativa, né? 1/3 da renovação do Senado, que é o que coube na última eleição, elegeu praticamente quase a totalidade de senadores, neste 1/3, favoráveis a essa visão de livre mercado, livre iniciativa e diminuição do tamanho do Estado. Agora, se isto é o suficiente para que nós tenhamos, tanto na Câmara Baixa, na Câmara, quanto no Senado Federal, a aprovação de regras que apenas e tão somente incentivam o empreendedorismo, a empresa, o livre mercado, eu acho que ainda não. Eu acho que é preciso muita negociação, muita articulação para que esse resultado das urnas se converta efetivamente numa mudança de processo legislativo. Você faz parte, e me permita chamar de você faz parte do grupo de empreendedorismo, da bancada do empreendedorismo na Câmara dos Deputados. Faço. A FPE, é a Frente Parlamentar do Empreendedorismo. Esta frente tem um papel fundamental de defesa da livre iniciativa e do empreendedorismo. E que, claro, ela terá um papel fundamental na discussão da reforma tributária. Pois é, este é um dos temas, talvez o mais urgente, né? O Brasil terminar o seu trabalho, que começa com a reforma da Previdência, algumas mudanças importantes na matéria trabalhista, mas nós não fizemos a lição de casa na seara tributária, quer seja no volume de tributos, na forma irracional como eles operam e também nas suas obrigações acessórias. No almoço que nós tivemos na Frente Parlamentar do Empreendedorismo, da semana retrasada, esteve presente o vice-presidente da República e ministro da Indústria e Comércio, o Geraldo Alckmin, e todos os deputados que compõem a FPE, independentemente dos partidos que fazem parte, defenderam ao vice-presidente da República a importância de haver uma simplificação no sistema tributário e defenderam também, dentre outros assuntos, a não eliminação ou não retrocesso no que diz respeito à autonomia do Banco Central e outros temas, mas que mostram muito que mesmo alguns representantes de partidos considerados base do governo federal, portanto partido base da presidência do Lula, já entenderam que há modelos internacionalmente consagrados que precisam ser minimamente seguidos, né? O Brasil não vai ser uma jabuticaba na economia e achar que isso vai dar certo. Você já sabe mais ou menos que essa visão empreendedora, pró-livre mercado, diminuição do tamanho da máquina pública, eficiência administrativa, é a única fórmula que deu certo no mundo inteiro. E no Brasil não vai ser diferente. Bem, hoje me parece que existem alguns projetos um pouco mais avançados, outros
não tão avançados como a PEC 45, a PEC 110, a iniciativa do imposto único, etc. Na sua avaliação, isso será objeto de uma grande negociação ou não? Ou será uma confrontação de ventos mais fortes? Não acredito que haverá um confronto de propostas pelo simples fato de que nenhuma proposta que não tenha um mínimo de consenso conseguirá ser aprovada no Congresso Nacional nas duas casas. Então, tanto a 45 quanto a PEC 110, que trazem unificação de tributos, uma discussão sobre tributação no destino, eliminação de contribuições, unificação de impostos, níveis federativos distintos, os impostos federais, estaduais e municipais. Enfim, todas essas propostas tiveram até agora um mérito importante de vencer etapas no processo legislativo. Relatórios já foram lidos, pareceres foram emitidos, mas tanto uma quanto outra, e também essa visão do imposto único, que é algo que os serviços defendem com mais veemência, todas elas deverão ser objeto de reanálise agora. Espero que não voltando o processo legislativo desde o começo, mas rediscutindo os pontos-chave. Por quê? Porque o Congresso que agora está é um Congresso diferente daquele que estava. E o governo que agora está no Executivo também é um governo diferente. E mais, o governo atual, o Poder Executivo, não tem uma posição única. Mesmo entre o governo federal, o Poder Executivo Federal, há divergências de opinião. E, portanto, é muito difícil você pegar qualquer uma dessas propostas que já não foi discutida com este Congresso, foi com a formação anterior, e não com este governo, com o governo anterior, e achar que isso vai ser aprovado a toque de caixa. Não vai. Existe uma intenção clara de uma tentativa de uma reforma tributária por parte do Executivo. A grande pergunta é: quem será o grande conciliador dentro do Congresso Nacional, se é que se pode estar o nome de uma liderança, etc., para conduzir esse processo de pacificação? Você acredita na pacificação, na negociação, ou também não? Não há outro caminho, né? Não há outro caminho. Eu entendo que a presidência da Câmara, o deputado Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, terá necessariamente um papel de destaque nessa conciliação de diversas opiniões e diversos pontos de vista que cada setor traz para os seus parlamentares. Veja, para além de uma discussão meramente partidária ou ideológica, nós temos um componente nessa equação que são as visões das máquinas públicas. Então, a visão das prefeituras, dos governos do Estado e dos seus respectivos secretários de Fazenda, o interesse do governo federal e no setor privado também, o que pretende o setor de serviços, micro e pequena empresa, comércio, indústria, o agro. Então, são visões, muitas vezes, eu não diria conflitantes, são visões diferentes, com prioridades diferentes. E, portanto, toda negociação que impõe fazer concessões, perder um pouco, eleger prioridades, ela precisa de um ponto de equilíbrio, alguém que faça este papel. Eu não estou vendo ninguém mais habilitado e com uma posição privilegiada para fazê-lo do que o próprio presidente da Câmara. Nós também estamos vivendo um momento que desgraças tenham ocorrido, infelizmente, como lá em São Sebastião, Juqueí, enfim, o que a mãe natureza trouxe de ruim, mas trouxe o lado bom, e nós queremos a sua análise, que foi o acordo entre o governo federal, Lula, governo estadual, Tarcísio, governo municipal, Felipe Augusto, o Nunes, os prefeitos locais, etc., de vários partidos diferentes, com visões diferentes, mas que focaram na solução de um problema. Como é que você enxerga isso e se isso é um novo caminho que se abre nos pontos convergentes, claro que os divergentes vão continuar existindo, para a solução dos problemas do Brasil?
Veja, há questões que suplantam, como bem colocado aqui, interesses político-partidários, né? Principalmente uma situação como essa que nós enfrentamos no litoral norte de São Paulo. Ela demanda respostas rápidas de todos os entes federativos. Portanto, é sim louvável reconhecer que neste caso de São Paulo, agora desse advento das chuvas fortes do litoral norte, houve uma confluência de esforços. Isso não quer dizer, evidentemente, que não haja, por parte desses representantes do Executivo, também uma espécie de intenção de, eu não vou dizer manipular, mas canalizar a opinião pública, né, para tentar criar, digamos assim, uma marca própria, dizer assim, veja como há uma certa institucionalidade. Ok. O importante de tudo isso é que, a partir desse alinhamento dos entes federativos, medidas concretas daqui para frente sejam tomadas. E por que eu digo isso? A habitação no litoral norte de São Paulo é um tema que já há 15 anos, no mínimo, vem sendo objeto de muita demagogia. Sim. Muita. Sim. Nós sabemos, eu fui secretário de Meio Ambiente do Estado de São Paulo, e quando fui secretário, fiz diversas operações de fiscalização contra moradias irregulares no litoral. E nós percebemos, né, naquele momento, que havia por trás daqueles movimentos de loteamento irregular, tanto de imóveis de baixa renda, população mais pobre, quanto de loteamentos de alta renda. Claro. Então, isso que eu vou dizer aqui, não está imune nem o pobre nem o rico. Isso acabou acontecendo de maneira geral. Candidatos a prefeito e a vereador permitem que uma série de medidas de utilização de áreas que não deveriam, seja porque não tem licença, porque é inadequado, é área de risco, fossem utilizadas sob o pretexto de que, se eles fossem eleitos, eles fariam a regularização e a anistia daquela área que foi usada. Ou seja, uma espécie de troca eleitoral, né? E no caso específico desse episódio do litoral norte de São Paulo, resultando num verdadeiro crime contra essas pessoas que foram induzidas por candidatos a vereadores a irem morar em áreas de ocupação sob a falsa ilusão de que em algum momento aquilo seria regularizado. Isso aconteceu muito no litoral norte. Sim. Né? E os governos estadual, municipal e federal tiveram sempre ao longo desses anos uma desavença muito grande, onde vai construir, onde não vai, onde desapropria, onde tem licença, onde tem programa de moradia federal com verba estadual e a prefeitura tem que dar o terreno. Quer dizer, esta é, infelizmente, uma realidade do nosso desentendimento, desencaixe institucional brasileiro. Então eu espero que esse caso sirva, como foi de Petrópolis, Belo Horizonte, Bahia, enfim, sirva de uma lição para acabar com esse mimimi e enfrentar o problema como ele tem que ser. Torcemos muito para que isso seja o início dessa mudança, para que se tenha regularização, para que se dê condições dignas, tanto a alta renda como a baixa renda, alta renda, que todos possam viver harmonicamente, que é o desejo de todos nós. Bem, nós chegamos ao final do nosso tempo, eu pediria as suas considerações finais. Olha, primeiro, obrigado pelo convite, muito importante esse espaço para que a gente possa defender medidas econômicas no nosso país que já deram certo em outros países. O Brasil, se olhar para os países que souberam valorizar o setor privado, o dinamismo, a eficiência, o empreendedorismo, a livre iniciativa, tem tudo para dar certo. Se nós quisermos fazer aqui aquilo que países vizinhos dos nossos, principalmente aqui na América Latina, fizeram de errado, aqui vai dar errado também. Então, a fórmula é mais ou menos conhecida mundialmente, basta saber implementar aqui no nosso país. Nós queremos agradecer muito a sua participação, tenho certeza que você terá um ano de muito trabalho no Congresso Nacional e desejamos o bem do país como um todo, a democracia, o diálogo, etc. Agradecendo mais uma vez a sua participação. A você que esteve conosco, nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!